Gênesis 32. Jacó continuar a viagem é Cristo ascender ao céu e assentar à destra de Deus. Os anjos de Deus irem se encontrar com Jacó. Fala da ministração dos anjos em favor do tempo da graça em Cristo Jesus, subindo e descendo sobre a escada. Jacó ver os anjos e por isso pôr naquele lugar o nome de acampamento de Deus é Cristo ver fé na terra para que aconteça milagres até o fim dos tempos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Ju 14:12. Jacó mandar mensageiros para a região de Edom a fim de se encontrar com Esaú é Cristo mandar os pregadores do Evangelho pelo mundo a fim de salvar a sua igreja a Israel no fim dos tempos. A mensagem de Jacó para Esaú de que ele está às suas ordens para servi-lo é a mensagem de Cristo para Israel de que ele está de braços abertos para perdoar os seus pecados contra os seus profetas desde o começo do mundo. O tempo que Jacó morou com Labão faz alusão ao tempo da lei do Velho Testamento. A riqueza de animais e empregados que Jacó ganhou no tempo que morou com Labão é a riqueza que as palavras do Velho Testamento, inspiradas pelo Espírito de Cristo, oferece para aquele que deseja salvação eterna, possibilitando alcançar o entendimento, a total resposta da vida, para ter a fé da salvação. O recado da sua situação que Jacó mandou para Esaú, esperando ser bem recebido, é a explicação que Cristo deu de todos os rituais e alegorias do Velho Testamento, para que Israel o aceitasse como único e eterno Salvador. Os mensageiros voltarem e avisarem a Jacó que Esaú vem para se encontrar com ele com 400 homens é os enviados de Cristo para pregar o Evangelho voltarem e dizerem que Israel formou um exército para perseguir e massacrar a igreja, o que vem fazendo até hoje no sentido espiritual e material. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. 1 TS 2:14-16. O medo de Jacó de Esaú destruir a sua família é o medo de Cristo de Israel destruir a igreja. Jacó dividir a sua família em dois grupos para dificultar que Esaú a destrua como um só homem é Cristo dividir a sua igreja em gentios e israelitas, aceitando ovelhas de outro pasto, as outras nações não israelitas. Jacó pensar que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. É Cristo pensar que se Israel destruir os cristãos judeus, os cristãos gentílicos não poderiam ser destruídos. O bastão que Jacó tinha quando atravessou o Jordão representa a cruz que Cristo tinha quando veio ao mundo para se sacrificar por ele. Essa cruz é a sua doutrina que o protege contra os lobos devoradores amantes do dinheiro. Jacó voltar com dois grupos de pessoas e animais a Cristo voltar de sua missão de salvação mundial com dois grupos de salvos segundo a obra por meio do corpo, galardão e tempo de dispensação vivido na terra. O medo que Jacó tem de seu irmão Esaú viesse e matasse as suas mulheres e crianças é a precaução de Deus em seu plano de salvação eterna deste mundo de revelar os enigmas de sua palavra somente para aqueles que abrem mão das riquezas deste mundo pela vida eterna, se tornando impossível desta forma que as alianças fossem quebradas e povo enganado. Naquela noite Jacó dormir em Manaim fala do tempo da graça em que Cristo realiza os sonhos de Deus. Os animais que Jacó separou para dar de presente a Esaú fala a respeito das profecias das bênçãos espirituais sobre Israel. A fila de grupos de animais como presente a Esaú, tendo um espaço de um para o outro, são as várias gerações dos séculos deste mundo que Deus vem usando seus profetas e evangelistas para falarem das riquezas espirituais que Israel tem direito da parte de Cristo. Atravessar o rio Jaboque é passar desta vida para outra. Naquela mesma noite faz alusão ao período da graça. Atravessar os seus parentes e pertences e ficar para trás é Cristo encaminhar os seus entendedores da palavra para a vida eterna, mas ficar em espírito aqui na terra para lutar no bom combate do entendimento da palavra salvadora contra a confusão mental dos espíritos enganadores. As duas mulheres são as duas alianças, as duas concubinas são os corpos de dois períodos divididos pela cruz e os 11 filhos fazem referência aos 11 apóstolos fiéis, que representam as tribos espirituais nascidas em Cristo. Passar tudo que era seu, além das pessoas, é a subida no Espírito Santo Consolador do tempo dos gentios no arrebatamento, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem.
LC 21 e 24. A luta de Jacó com um homem divino é a luta espiritual entre Cristo e as doutrinas das tradições religiosas da lei de Moisés de rituais. Lutar até o dia amanhecer fala da guerra espiritual do entendimento da palavra até a volta de Cristo. O homem ver que não podia vencer a Cristo, ver que não pode salvar Israel pelo amor, mas pela dor. O golpe na coxa de Jacó é o cumprimento das profecias que vai forçar Israel a procurar Cristo pelo seu sinal no céu. Portanto, pela dor da perseguição mortal, Israel vai ser forçado a procurar Cristo com a perna manca para ser salvo do holocausto do anticristo. Jacó não soltar o homem divino. O seu pedido fala do adiamento da volta de Cristo e ressurreição por causa da dureza do coração de Israel ao Evangelho. O homem ordenar a Jacó que solte porque já está amanhecendo, e Cristo ordenar a Israel que se converta ao Evangelho porque o tempo de sua volta está próximo. Jacó responder que não o solta enquanto ele não lhe abençoar é que a volta de Cristo não acontecerá enquanto as promessas de benção de Israel não se cumprirem, ou seja, chegar o tempo oportuno para isso. A mudança de nome de Jacó para Israel fala da mudança de posição de escravo para senhor que Israel alcançará no mundo no milênio. Também virão os filhos dos reis que a exploraram e maltrataram e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel. E 60:14. Jacó lutar com Deus e com os homens e vencer a Israel, matar o filho unigênito de Deus e ainda alcançar um império mundial e a eternidade para o remanescente espiritual em Cristo. Jacó não conseguir fazer o homem que lutou com ele revelar o seu nome é que os israelitas não entenderam corretamente a palavra de Deus. Até hoje, Jacó afirmar que viu Deus face a face e ainda está vivo ao país de Israel ver Cristo em carne e osso e ainda permanecer aceitável a Deus segundo a sua misericórdia. O sol ter nascido quando Jacó estava saindo de Peniel fala do nascimento da vida eterna para os mortos e vivos terrestres em Cristo, marcado pela sua volta como um relâmpago. Quando o país de Israel sai do tempo dos gentios para comandar o milênio pela força e poder espiritual de Cristo, Cristo não voltará mais para viver aqui na terra como antes, nem muito menos como rei, mas voltará para buscar os vivos e todos os mortos de todos os tempos que foram dignos de alcançar a vida eterna, aprovados pelo Criador, como um relâmpago no arrebatamento e terremoto global, sendo visto nas nuvens, como sinal da entrada do milênio. E depois dos 1000 anos de império terreno de Israel ele virá para destruir a terra com fogo consumidor, estabelecendo o juízo final, separando definitivamente os bons dos maus que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Jacó ir mancando por causa do golpe que havia levado na coxa ao país de Israel ficar dividido quanto à divindade de Cristo do milênio depois que ele livrar Israel das garras do anticristo pelo sopro de sua boca e terremoto global. Uma parte manca e desajustada ainda servirá ao deus Mamon no pensamento por causa da memória histórica. Os descendentes de Israel não comerem músculo da junta da coxa que recebeu o golpe do homem divino faz alusão ao pacto cerimonial e memorial entre o reino do país de Israel e o reino de Cristo no milênio. Não comer o músculo da coxa que fica no lado atingido representa que os participantes do pacto milenial com o império israelita não terão parte com o anticristo destruído pelo sopro da boca de Deus. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei para comemorar a festa das barracas. ZC 14 e 16. As nações que não a servirem serão destruídas, elas serão completamente arrasadas. I 60:12.